Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A Pai do Céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Guilhermina. Que bom que estamos juntos. Temos Marcelo Aranda. Vibrações positivas para todos e para todas. E Leir Storti. Queridos amigos e irmãos, muito carinho em família, mas não esquecerem, leiam, estudem profundamente a doutrina dos Espíritos, é a nossa realidade. Digamos assim, podemos definir assim, Guilhermina, a nega véia. Minha nega véia. O Marcelo Aranda, o vozeirão. E Leir Storti, o doce. Ele é proibido para diabético, viu? Tão doce que ele é. Ele é um grande avô, né? Hein? Olha lá. É um pai com açúcar. Amo esses filhos e meus netos. Vivo por eles. Muito bom, né? Então, hoje vamos começar com a pergunta 33. Vamos estudar 33 e 33A. A 33 é patrimônio do nosso Leir Storti. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Vejamos a resposta. Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E como observação, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Comentando a questão 33, vamos lembrar que anteriormente, na 31, foi comentado sobre a existência das moléculas elementares. Então, estamos voltando o raciocínio para o plano espiritual, em que a mesma forma atômica com que se realiza a criação física de todos os corpos, de todos os seres humanizados, ela tem a sua fonte na mesma origem, no plano espiritual. Então, ele trata hoje da matéria elementar. Vamos lembrar cuja fonte é o fluido cósmico universal. Ele pergunta se é suscetível de passar por todas as modificações. Essa matéria aceita as suas modificações, lembrando sempre que por trás de tudo isso, a fonte que manuseia tudo isso são esses seres espirituais mais elevados, representando a divindade criadora da vida. Então, uma resposta assim, vamos lembrar dessa pequena frase: tudo está em tudo.
É costume desses irmãos ensinarem que o mesmo que existe no macrocosmo é o mesmo que está no microcosmo, a vida pulsante em todas as suas esferas de evolução. Vale recordar a questão 19, que já foi estudada anteriormente, que tratou dos limites da nossa ciência, em que não teremos, assim, a capacidade de conhecer, então, a essência de Deus como Pai Criador. Mas avançamos no conhecimento à medida que vamos nos desprendendo da forma material, apegado a essas paixões, à medida que evoluímos, vamos melhor ampliando a capacidade, o poder mental e o poder emocional para melhor compreender. Ele então vai confirmar como exemplo, ele chama de elementos, vamos por oxigênio, hidrogênio, o azoto, o carbono, que compõem a diversidade de corpos, como a nossa querida tabela elementar, né? Que a nossa ciência hoje já conhece. Então, eu só queria complementar que tem uma nota aqui que é muito interessante, né? Cá embaixo, né? Que está embaixo, que é a nota do Allan Kardec, que ele vai Não dizer: vi isso. este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se pela ação da vontade. Então essa palavra vontade é muito importante, Kardec vai trazer em vários momentos em diferentes livros. Há uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias, desde que só existe um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não passem de modificações desse elemento. Resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada por uma parte de oxigênio e duas partes de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Então isso é fantástico. É que o mostra, exemplo clássico, né? Então vocês vejam que, com a medida que você acrescenta, né, mais um oxigênio, no caso aqui ele fala duas partes, mas poderia ser uma parte, virar água oxigenada, que é muito Exatamente. utilizada em Exato. vários tratamentos. Mas o mais interessante é mostrar a importância da água fluidificada. Isso. Né, que muitas pessoas às vezes ficam assim meio... Ah, será que é? Será que não talvez é? inseguras, meio talvez incrédula, né? incrédulas. Mas ela é impressionante. Eu digo assim porque eu já vi. Uma vez estávamos no centro e fomos magnetizar a água. E aí foi interessante que tinha uma garrafa com o nome de uma senhora lá. E ela foi a única que mudou de cor. A água estava transparente e ela encheu no centro. Né, para dizer assim, trouxe de casa batizada. E de repente a água ficou leitosa. Aí todo mundo ficou assim, como vamos explicar para aquela senhora que só a água dela ficou daquele jeito? Eu acho que alguém botou alguma coisa na água. Então realmente, na hora de explicar o cuidado, deixamos lá por último para poder sentar. E aí abrimos o livro, mostrar, olha, viu que Kardec explica da transformação. E também queria lembrar, né, por acaso, né, a gente está estudando cada vez mais, o Mesmer, o Anton Mesmer, que foi um cientista que, infelizmente, a ciência execrou ele, crucificou ele, por questões diversas que não vão ter tempo aqui de explicar, mas da época, mas que ele traz esse princípio do magnetismo, o princípio da magnetização, e aí ele fala da magnetização dos corpos, ele vai dar exemplo que curou cachorro, curou pessoas, é fantástico, leiam o livro que conta a história do Anton Mesmer, que é uma aula, vai trazer os escritos dele sobre o magnetismo, cada fragmento, cada parágrafo é uma aula assim, de espiritismo que a gente não pode calcular. Mas aí que tá um detalhe, a homeopatia surgiu em 1796, foi descoberta por Hahnemann. E em 1896, 100 anos depois de sua descoberta, foi feita uma homenagem à homeopatia na Academia de Ciências da França. E os opositores da homeopatia disseram assim, não é ciência. O presidente da Academia da França, que era Louis Pasteur,
disse: o tempo definirá se a homeopatia é uma ciência ou uma crença. Nós temos o testemunho de diversas pessoas tratadas pelo Dr. Hahnemann, que já não se encontra entre nós desde 1843, e ao mesmo tempo temos também o testemunho das pessoas tratadas por seus discípulos. E o trabalho deles é um fato real. Comprovável. O futuro vai definir se a homeopatia é uma ciência ou uma crença. O tempo passou. Já estamos há mais de 200 anos da descoberta da homeopatia. E a homeopatia existe, é real. E o mais importante, faculta tratamentos em espaços aonde as técnicas convencionais não atingem. Mas hoje já se sabe o seguinte: existem limites Sim. para os procedimentos de uma determinada técnica terapêutica e de outra técnica terapêutica. Ou seja, existe espaço para todo mundo. Sim. Indicações Não, também. ainda tem um Indicações. outro fator que a gente tem que levar em consideração, que cada pessoa tem uma necessidade reencarnatória diferente. Então, às vezes, o mesmo remédio para a Guilhermina faz um efeito fantástico por causa das necessidades reencarnatórias dela, para o Marcelo não faz efeito quase Exatamente. nenhum, por causa das minhas necessidades Então não reencarnatórias. precisa muito. Existem tratamentos anti-câncer atualmente que têm um custo elevadíssimo dos anticorpos monoclonais. Eles são praticamente medicamentos desenvolvidos individualmente. Por isso que o custo deles é extremamente elevado. Existe, ou seja, não existe somente doenças, existem doentes. Isso sempre se falou. E cada vez mais a experiência mostra que, lógico, o tratamento tem que ser de acordo com a necessidade do paciente, do doente. Ou seja, temos indivíduos que com o mesmo fármaco e com a mesma enfermidade, um responde maravilhosamente E o outro bem, não. o outro sucumbe. Mas Isso por já- quê? O estado de ânimo de cada um é um perfil. Exatamente. O organismo, consequentemente. Quem me também. trouxe aqui à rádio em 1988, Gerd Dudenhofer, ele tinha uma enfermidade grave. Disseram para ele que ele ia durar 10 meses, ele durou 12 anos. Trabalhando. Que bom. Trabalhando muito. E o mais importante, ele sempre disse para mim assim: uma coisa é você ter uma doença, outra coisa é você ser um doente. Isso. Faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Nós estamos vivendo na nossa encarnação, cada um de nós, vivendo diversas doenças. Que não venhamos a sucumbir a elas, nos tornando doentes. Exato. É exatamente isso que vai fazer a diferença na resposta terapêutica a qualquer medicamento que venha. Vamos ouvir a nossa vinheta e depois a Guilhermina dá a sequência. E nós temos que acelerar. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Guilhermina. 33A. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Era um pensamento da ocasião. Responde os espíritos: essa opinião é exata. Falta somente acrescentar, e segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa.
Hoje a eletrônica comprova isso. Isso, exatamente. A ciência hoje já supera, já avançou mostrando essas propriedades de maneira tranquila. Não tem nem como discutir. Na época, isso era uma hipótese. Agora, hoje, isso já é tranquilo. E a 34? Ah, não. Ah, não? É só 33A. 33A? Então tá bom. E, inclusive, é interessante você ver a questão aqui, a disposição das moléculas. Exato. Hoje... Porque na época a molécula era o que tinha de menor, né? Sim, mas mesmo assim, por exemplo, o que acontece, por exemplo, numa fita magnética quando ela é gravada? A cabeça magnética de gravação modifica a composição e a disposição dos ímãs que existem dentro daquela fita. Isso numa gravação magnética. Hoje, quando você trabalha com gravações em CD, em disquete e em mídia sólida, tá? Como é, por exemplo, os cartões de memória e também nos HDs externos e tal, não tem disco, pendrive, principalmente. Você tem exatamente uma mudança de composição num nível microscópico. Da energia. Exatamente. Da energia. E isso você já programa, você mexe no computador, você digita um texto e você manda salvar naquela determinada mídia. O que acontece? Aquilo fica gravado e você não consegue mais mexer. Se você lacrar aquilo dali, você não tem como tirar. E o mais interessante da coisa é o seguinte: o que aconteceu com todos esses materiais que foram mexidos com energia elétrica? Modificaram a disposição das moléculas. Exatamente. Gente, vejamos bem, por que nós estamos estudando essas perguntas assim? 2 perguntas de cada vez. Para entender. É porque o material de estudo que nós temos em mãos é bastante extenso. E complexo. Complexo e, o mais importante, o conhecimento espírita daquela época, trazido pelos espíritos, já antecipava diversos conhecimentos que hoje para nós são rotineiros. Exato, que foram surgindo, sendo incorporados à rotina, à realidade. Talvez muitos que estão nos ouvindo, talvez não tenham a oportunidade de ter contato com isso. Por exemplo, quando você fala da disposição da molécula, a gente pode entrar na química orgânica, que fala da isomeria. E isso é um conhecimento que foi sendo construído ao longo do século XX, XIX. Isomeria ótica. E que é muito importante, porque, por exemplo, alguns medicamentos... Se descobriu que a posição, ao mudar a posição, ele virava um remédio. Exatamente. E se tivesse na posição inversa, ele virava um veneno. Exatamente. Então, olha como parece que a gente... Os espíritos já falavam isso naquela época. Isso, o espírito tá falando, cuidado. E, obviamente, eles não podiam entrar em detalhe porque nós não conhecíamos a coisa dentro da ciência. Né? Mas hoje nós já conhecemos. Exato. E só vem evoluindo e comprovando aquilo que a gente está estudando. E aí? Imagina o que falta, hein? Não. Vejamos bem, assim. O que acontece no microcosmo material, imaginemos como é que ele se desdobra no macrocosmo espiritual. Sim. Leia, fala. Macrocosmo espiritual, criação divina. Chegaremos um dia, como disse o Senhor nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, pois que verão a Deus. E aí vamos encontrar o verbo ver logo de início, vamos pensar que vamos poder olhar com os olhos da carne, mas não. É o filho que cada vez mais se aproxima de seu pai, mas jamais será um Deus como é o próprio pai. Então a evolução é infinita, infinita. Jamais pararemos de aprender, jamais pararemos de modificar, criar,
ajeitar, transformar, porque é da nossa índole aperfeiçoar sempre para a imortalidade sem fim. Evoluir, evoluir, nunca mais parar de evoluir. Vale recordar a todos que estão ouvindo, dedicação a si mesmo, procurem se iluminar com relação a esta magnífica ciência que é a ciência divina, que hoje está sendo trazida ao alcance de todos nós, para despertar em cada um o interesse por se autoconhecer e se entendendo como espírito, como um filho espiritual, um filho divino. Não somos pouca coisa. Somos filhos do Criador da vida. Nosso destino é a angelitude. Então não percam mais tempo. Mudança de hábitos, decisões urgentes, força de vontade, firmeza, renunciem a tudo. Vamos evoluir juntos com a família. E acima de tudo, vamos semear a esperança nos corações de todos. Exatamente. É fundamental. Cada vez mais é necessário. Nós estamos estudando a matéria, que é onde nós espíritos atuamos. Só que até mesmo os nossos pensamentos se materializam de alguma maneira. Os nossos sentimentos também. Vejamos, quando encontramos com alguém pela primeira vez, e o pessoal diz assim, meu santo não foi com o dele. Exato. É muito engraçado. Não é isso que muita gente, o pessoal diz? Não foi com ele, meu santo não foi com ele. E fulano me causou uma impressão tão desagradável. Ou, no sentido oposto, fulano me causou uma sensação tão agradável de contato com ele. O que nós temos que fazer? Primeiro, mudar a disposição das nossas moléculas mentais. No sentido de aquele com quem nós nos encontramos que não nos é simpático, vamos nos tornar simpáticos para ele, porque nós não estamos nos encontrando com ele por acaso. Exato, é reencontro. Deus o colocou no nosso caminho para que mudássemos de postura. Detalhe, não é que nós mudemos a ele, nós temos Não. que mudar a nós. Nós temos que mudar a nós. Por quê? Exatamente. Porque o desconforto. Vai ver, ele foi sua vítima no passado. Ele não percebe, graças a Deus. Exato, que bom. Mas o seu remorso, a sua responsabilidade não cumprida, a sua omissão de ontem está chamando a atenção. Vá e faça aquilo que for necessário em favor dele, dentro das suas possibilidades. Sem julgar. Sem julgar. Mas fulano é difícil. Mas, digamos, você para evoluir está sendo fácil? Se fosse fácil, todos nós seríamos anjos. E não somos. Longe disso. Então, é aproveitar a oportunidade do tempo que nós temos para modificar a composição das nossas moléculas e emissões mentais, espirituais e sentimentais, para que nos integremos cada vez mais como verdadeiros irmãos que somos. Reflitamos a respeito. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui terminando o seu capítulo 6º, na parte das mensagens enviadas pelos Espíritos, as instruções dos Espíritos. E neste capítulo especificamente são 4 mensagens, todas mandadas pelo Espírito de Verdade, que é, no fundo, o grande consolador nosso, né? Prometido, inclusive, por Jesus. Então, nós vamos terminar esse estudo hoje, para mais para frente iniciarmos o outro capítulo, mas, como eu falei na semana passada, eu vou deixar por conta da Marta continuar esse estudo dessa parte, porque ela tem mais conhecimentos mais aprofundados que eu nesta matéria. Conforme ela fez na semana passada, hoje ela vai dar continuidade nessas últimas mensagens, que são mensagens até um pouco menores, né, que a primeira. Então hoje e no outro próximo programa ela vai nos brindar com as explicações a respeito dessas mensagens, dessas instruções do Espírito de Verdade. Então, já dando início ao nosso trabalho, boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Vamos, então, dar prosseguimento, né, ao estudo desse capítulo, o Cristo Consolador, cujas mensagens são todas enviadas pelo Espírito de Verdade, Jesus, nós já vimos isso, e vamos, então, prosseguir com essas orientações, que, na verdade, são mais mensagens de consolação, né, que ele nos envia, e também a gente não pode esquecer que ele veio com essas mensagens nos ensinar. É interessante porque ele diz isso nesse item 6 que nós vamos estudar. Mas é sempre bom a gente recuperar a ideia no item 5 de que ele falou que nós devíamos estar atentos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. E a gente, então, vai só relembrar dessa orientação, né, do Espírito de Verdade, nos dizendo que nós devemos nos amar, isso nós todos sabemos, seja a religião que for, mas devemos também estar atentos a essa segunda admoestação que ele nos faz, que é a de estudarmos, instruirmos-nos. Isso é fundamental. E nós, como espíritas, sabemos que quanto mais nós aprofundarmos, estudamos e nos instruirmos, melhor nós compreendemos as orientações. Olha, se você melhor compreender as orientações, o que acontece? Melhor você e mais facilmente você coloca em prática, que é o objetivo maior de todos nós. Sejamos de que religião for, é o objetivo de todos. Quando estudam as orientações do Cristo, todos os religiosos querem isso, colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Mas não podemos esquecer dessa orientação dele. Instruirmos-nos também, né? Porque a instrução é que faz o mergulho intelectual a fim de que você compreenda aquela orientação que é moral, mas que você, sim, o aprofundamento intelectual, você não consegue perceber. Então, vamos lá para o item 6. Veio também uma mensagem do Espírito de Verdade, que chegou em Paris em 1861. A anterior chegou em 1860. Ele vem dizer o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem
visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Olha que coisa magistral, né? Palavras maravilhosas. Um parágrafo mínimo, pequeniníssimo, e esse poder de síntese, né, a gente só localiza, só verifica isso em espíritos puros, espíritos de uma grandeza tal que eles conseguem ter esse poder de síntese, né? O poder de síntese, mas logicamente o poder de síntese falando tudo, né? Não é você simplificar e deixar 1000 coisas a serem desenvolvidas, né? A gente pode verificar, né, que aqui Jesus, o Espírito de Verdade, né, Jesus, deixou aqui a mensagem. Logo no início do livro, nós temos essa mensagem, que é o prefácio, pelo Espírito de Verdade. E ele, em 4 parágrafos, ele desenvolveu absolutamente tudo o que nós precisávamos saber em termos de doutrina espírita, em 4 mínimos parágrafos. Então a gente vê, né, que o espírito evoluído, o espírito puro, ele tem um poder de síntese muito grande. Aqui nós verificamos a mesma coisa. E ele diz, venho ensinar. Então, mais uma vez, a gente relembra, né, que Jesus está aqui falando através do Espírito de Verdade, que é o nome que ele usou, para sempre em primeira pessoa. Venho ensinar, mostrando que ele é uma identidade, né? Ele tem uma identidade. Então, ele diz que ele vem ensinar e consolar. Olha que coisa, o quanto é importante a gente entender aqui a relação que ele falou no item anterior sobre instruirmos-nos. Então ele diz, ele veio ensinar. Quer dizer, para que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus, o Espírito de Verdade, a gente precisa se instruir. Ele veio para ensinar, mas se nós não nos instruirmos, nós não vamos compreender. Então ele diz, e consolar também. Ele vem para consolar através dessa doutrina espírita, que é o Consolador, que vem tocando em todos os pontos que nós tínhamos ainda dificuldades para entendermos, sabermos, e que ficava aquele vácuo para nós, né? Aquela falta de orientação que nós não conseguíamos perceber e localizar. E ele diz que nós nos resignemos ao nível das nossas provas. Olha que coisa, quer dizer, cada um tem provas diferentes. E ele diz, vocês devem elevar em sua resignação ao nível de suas provas, quer dizer, cada um com o seu nível de provas, devemos, né, nos resignar ao nível delas. Quer dizer, uns com provas mais difíceis, outros com provas mais ou menos, mas todos precisam dessa resignação e elevar então a esse nível. E ele diz, chorem, podem chorar, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Ora, as provas, muitas vezes, são muito difíceis, muito duras, e nós precisamos chorar para desabafar. Então, aquela ideia, né, que não é uma ideia correta, que diz que você não pode chorar diante das tuas provas, sobretudo a prova da perda de um ente querido. Não, você pode chorar, ele está dizendo aqui. Chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, porque os anjos consoladores chegarão. E a gente tem esses anjos consoladores através de quê? Das mensagens que a doutrina espírita traz para nós e que nos orientam e nos consolam. Ele segue, trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, olha, mais uma vez aqui, e eu é a identidade,
primeira pessoa do singular, o divino jardineiro. Ao cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. As cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Quer dizer, então, o que ele nos dá aqui? Nos mostra que nós devemos continuar seguindo, arando o campo, ou seja, nos trabalhando o coração, moralmente falando, né, para que no dia seguinte aquela rude jornada possa ser continuada, né? E ele diz, é uma rude jornada. Então, em momento nenhum, ele minimiza. Nós temos provas difíceis, sim, e temos até muitas vezes que chorar, porque o peso é muito grande. Mas nós seremos consolados, ele nos disse. Ele vai nos mandar esses anjos consoladores que a gente pode entender não de forma literal, mas de forma alegórica. A gente sabe que são as orientações desses espíritos, né, que vêm por ordem do Cristo, que trazem essas consolações. E ele diz para a gente continuar arando, trabalhando, para que a gente, em algum momento mais adiante, encontre esse repouso que vai chegar, né? E, no caso, ele diz que quando nós fecharmos, né, os olhos e se fecharem para a luz, nós sentiremos surgir e germinar em nós a preciosa semente do Cristo. Por quê? Porque, logicamente, que ele está falando aqui em luz e trevas de uma forma alegórica, né? Porque a gente sabe que isso não é por aí. Na verdade, nós sabemos que temos uma orientação de bons espíritos e espíritos mais atrasados. E essa luz significa as orientações dos grandes espíritos, dos bons espíritos. E nós, então, vamos começar a entender cada vez melhor as orientações do Cristo, e quando voltarmos, a cada vez que voltarmos ao mundo espiritual, voltaremos de forma melhor, né? E aí, com certeza, essas misérias, como ele diz aqui, os nossos esforços e as nossas misérias formam o tesouro que deve nos tornar ricos nas esferas superiores. Então vamos nos tornar ricos moralmente, espiritualmente, e não teremos mais aquelas dores terríveis que nos fazem chorar, como Jesus nos diz mais em cima, no início da lição. E ele segue, em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Maravilhoso, né? É algo assim de uma beleza tão grande que nos consola, que nos orienta, que nos ensina, e essa poesia só pode vir mesmo do Cristo. E eu quero lembrar a todos que na Revista Espírita de 1866, em julho, o Espírito, né, Kardec, nos envia com uma certeza absoluta de que o Espírito de verdade é Jesus. Quando ele diz que ele é uma
pessoa, é uma identidade, é um espírito. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como um nome próprio. Está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com esse título. São fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Então aqui está claro, é Kardec dizendo que é um só, né? Muito bem, e ele aqui nesse último parágrafo, o que nos fala? O Espírito de Verdade nos diz que se nós nos esforçarmos e aprendermos com ele dessa preciosa doutrina, que é uma doutrina consoladora, é o Consolador prometido, que nós vamos acabar com o erro das revoltas, que foi o que nos acompanhou durante todos os séculos, né, que permeiam a nossa existência. E, na realidade, essa revolta, que sempre nos levou a atitudes bastante difíceis, né, que geravam problemas sérios para nós, dificuldades muito grandes, nós vamos perder essa revolta, esse sentimento de revolta, quando nós conhecermos bem a doutrina e nos aprofundarmos nela e começarmos a modificar as nossas atitudes. Porque nós vamos perceber que são provas, riqueza e pobreza, e que com certeza, cada uma com as suas características, o importante é nós superarmos uma com resignação e a outra com generosidade, que é a prova dos ricos. E que nós, dessa forma, com certeza vamos chegar ao ponto, né, de chegar ao mundo espiritual livre, feliz, como ele diz aqui, livres e felizes, no seio daquele que nos criou frágeis. E, logicamente, nós teremos dado passos no processo evolutivo, saindo da condição de terceira ordem para segunda e primeira ordem. Então, com certeza é isso que nós queremos. E ele ainda nos oferece algo maravilhoso, que é a possibilidade de nós mesmos criarmos, construirmos esta mudança, este crescimento, porque ele diz, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila. Quer dizer, ainda teremos o mérito, né, de que nós é que construímos essa nossa evolução, esse nosso progresso espiritual, a fim de sermos os artesãos da nossa imortalidade. E no item 7, mais uma mensagem, ele segue dizendo, é o Espírito de Verdade, é uma mensagem que chegou em Bordeaux em 1861. Ele nos diz, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos. São meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Então, essa mensagem, né, nos mostra o Espírito de Verdade
falando que ele veio para nós que sofremos, para nós que somos não só os sofredores, mas aqueles que são fracos, aqueles que são enfermos. E ele diz que esses são os filhos prediletos dele. Quer dizer, não temos que nos envergonhar se temos dificuldades, se passamos por provas muito difíceis, não temos que nos envergonhar. Na realidade, Jesus diz claramente aqui: eu vim para vocês. Vocês são os meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Ou seja, ele vem trazer uma mensagem que nos dará a condição, como nós falamos na mensagem anterior, de nos conhecermos, nos modificarmos e progredirmos moralmente, crescendo cada vez mais até chegarmos ao estágio de espíritos puros. Quer dizer, vamos sair do estágio de terceira ordem, chegaremos na segunda ordem, né? E aí, lógico, depois da segunda ordem é inevitável que a gente atinja, né, o estado de pureza ou de primeira ordem, que é uma classe única, né? Então, que nós não tenhamos vergonha, não achemos que nós somos inferiores porque estamos enfrentando vários tipos de problemas. Não tem isso. Ele diz que veio para nós. E ele diz que a gente não procure isso fora, porque procure nele. Porque, na realidade, ele diz, o mundo é incapaz de proporcioná-las. E é verdade, né? Qual de nós já não se sentiu, né, tão dolorido e até mesmo humilhado quando você tem alguma dificuldade, algum problema, alguma prova muito difícil e você tenta contar com algum amigo ou até mesmo um parente e ele não pode te oferecer nada. Pelo contrário, muitas vezes ele ainda te coloca até numa situação pior, né? Você fica por baixo, você fica se achando o pior dos piores. Então, porque você está procurando no lugar errado. Que nós procuremos no Cristo a nossa consolação. Força e consolação. Ele é o único que pode nos aliviar e consolar. E ele diz: Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Quer dizer, é um apelo através do Espiritismo, porque são os Espíritos falando conosco. São os Espíritos que nos falam e nos mostram tudo aquilo que nós vivenciamos na Terra, as consequências daquilo que fizemos, daquilo que escolhemos e de que maneira nós podemos resolver essa situação. E ele nos recomenda que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade possam ser extirpados de vossa alma, que até então era isso que nós fazíamos. Quando alguém vinha até nós para serem orientados ou até mesmo consolados, passando por um drama muito grande, nós éramos impiedosos, entendeu? E usávamos de mentira, errávamos, éramos incrédulos e não só prejudicávamos esse próximo que veio até nós, não éramos carinhosos nem caridosos, como nós ainda nos comprometíamos. Então, para que nós possamos refletir sobre isso, no próximo programa nós vamos terminar esse finalzinho aqui desse item 7 e fazer o último item, que é o item 8. Então, Antônio. Marta, o negócio é muito sério, né? É sério. Mas nós contamos com esse apoio. E isso que o Espírito de Verdade quer nos passar, né? Que nós estamos enrolados por nossos próprios atitudes, mas não estamos abandonados. É por isso que eu gosto muito dessas mensagens, porque elas nos dão ânimo, força para enfrentar as coisas que estão por vir, provocadas por nós mesmos, né? Sem dúvida. Mas nós vamos continuar no próximo programa ainda neste assunto e que nossos ouvintes esperem, porque realmente é consolador esse tipo de mensagem. Ficamos aqui hoje, mas no próximo programa daremos continuidade a tudo isso. Muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora
a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.